Bom, próximo assunto, o estudante de mandarim. Quem estuda mandarim, que no caso é você. Existem 4 níveis de consciência, ou melhor, 4 estágios, onde uma pessoa ele vai passando de uma para outra, tá? E eu gostaria de compartilhar com você esses níveis aqui. O primeiro eu chamo de incompetente inconsciente. O que esse nível quer dizer? Lembrando que de ser incompetente não tem a ver com o caráter da pessoa, tá? De ser competente ou não, eu estou dizendo se a pessoa tem habilidade ou não, se ela possui conhecimento ou não, somente isso. O inconsciente ou consciente seria se ela sabe disso ou não, tá? Então, o incompetente inconsciente é uma pessoa que não possui habilidade, porque ela é incompetente, e ela é inconsciente, ou seja, ela não sabe disso. Em outras palavras, de uma forma muito cômica, seria que ela não sabe que não sabe, tá? Então, você pode pegar qualquer pessoa que não seja estudante de mandarim e você fala assim, olha, em mandarim não existe conjugação verbal. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu não sabia disso. E agora eu sei, né? Ou seja, no primeiro momento, ela é uma pessoa incompetente e inconsciente. Então, ela não sabe que ela não sabia disso, tá? E a partir do momento que você passa essa informação para ela e você fala, olha, em mandarim não existe conjugação verbal, ela vem para esse segundo estágio, que é incompetente consciente. Ou seja, ela sabe que ela não sabe, tá? Então, nesse caso aqui, ela fala assim, nossa, que interessante, eu não sabia. Mas eu continuo sem saber como conjugar esses verbos, né? E eu sei disso. Então, ela sabe, fala assim, nossa, caiu a minha ficha aqui, eu sei de que não existe conjugação, mas eu sei também que eu não sei falar nenhum verbo em mandarim. Um exemplo, né? Então, ela passa a ter essa visão. Ela sabe que ela não sabe. Mas vamos supor que ela começa a estudar e ela começa a usar alguns verbos. Ela pega lá 5, 10 verbos mais usados e ela aprende a usar esses 5, 10 verbos. Nessa situação, ela vai para o terceiro estágio, onde ela vira uma pessoa competente para usar esses 5 ou 10 verbos. E ela sabe disso, ou seja, ela vai ser uma competente consciente. Então ela sabe que ela sabe. E por que ela sabe? Porque ela estudou, tá? E vamos supor que passe 2 anos e essa pessoa nunca parou de estudar mandarim e ela começa a usar de uma forma muito mais fluida. Ao ponto dela não pensar mais em português, ela desenvolver, por exemplo, um raciocínio em mandarim, o que é possível ao longo do tempo, né, de estudo, você começa a desenvolver uma forma muito automática de você estar falando. Assim como eu falo português, eu falo sem pensar mais, né? Eu não preciso pensar, montar a frase na cabeça e transmitir para você. Eu posso simplesmente pensar e falar ao mesmo tempo, de uma forma fluida. Nesse estágio é o que a gente chama de competente inconsciente, né? Onde a pessoa ela continua sendo uma pessoa competente, mas ela nem sabe mais disso, ela nem pensa mais sobre isso. Então acontece de uma forma fluida. Só tem que tomar muito cuidado nessa última fase, porque onde existe a inconsciência, existe alguns erros, falhas, tá? São pessoas que estão sujeitas a falhas. Então, por exemplo, uma pessoa que fala em português, né? Vamos pegar um erro gramatical aqui em português. Vamos pegar o exemplo de para mim fazer, né? Muitas pessoas, né? Eu ouço as pessoas falarem para mim fazer. Isso está errado, né? O certo seria para eu fazer, né? Logo, você percebe que você vai falar assim, putz, a pessoa ela é uma pessoa que não sabe falar português? Não, ela é fluente em português, ela consegue ir ao mercado, ela consegue trocar ideia com você, ela consegue conversar, ela consegue, né, fazer tudo. Ou seja, ela é competente no português, sim, ela tem a habilidade de falar português. Só que ela está num nível tão inconsciente que ela não sabe que ela está errando, tá? Então, mesmo competente, ela está inconsciente naquele fato de que ela está errando, né? Talvez se ela estudasse um pouco mais, se alguém dar um toque para ela, corrigir ela, e ela vai aprender de que o certo seria para eu fazer e não para mim fazer, né? Nesse caso, ela volta a ser competente consciente. Ou seja, nessa terceira faixa, nesse terceiro estágio de competente consciente, ele é muito interessante para um estudante ficar, né? Porque ele não perde a consciência dela e ela sempre vai ficar no estágio de consciente
e no estágio de competente, claro, né? Então, essas são as fases, é de forma natural que chega aqui no competente inconsciente, tá bom? Mas a ideia também é você, às vezes, dependendo da situação, dependendo do contexto, você dar um passo para trás e você ficar no competente consciente, tá legal? Então, sabendo isso, é muito interessante você se identificar em qual estágio você está no mandarim, né? E você entender que o que você precisa para avançar para o próximo estágio. E a ideia sempre é realmente você ir para um estágio mais avançado e evoluir nessa situação, tá bom? Então, essa é uma informação que eu gostaria de compartilhar com você nesse trechinho aqui que você está assistindo e que você saiba qual é o nível da sua consciência. E é importante você saber qual nível você está, porque você sabe onde você está e você sabe para onde você vai.